Olá amigo, olá amiga, é bom estar contigo, é bom partilhar contigo a Palavra de Deus, é bom encontrar-me aqui a cada semana para estudarmos um pouquinho mais deste livro de Gênesis. Começámos a semana passada a ver a história de Abraão e vamos continuar a vê-la esta semana. Eu convido-te a que partilhes com os teus amigos, quer o link da Rádio Tranquilidade ou os nossos links, o link do nosso canal do YouTube ou do Facebook, porque os teus amigos, de certeza absoluta, que vão gostar de conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. Na lição da semana passada, nós vimos o início da história de Abraão, aquele que foi chamado o pai da fé, que foi chamado também o amigo de Deus. Um homem muito semelhante a muitos dos seres humanos, eu, tu e os nossos amigos muitas vezes. Esta semana iremos ver de um modo mais detalhado a aliança feita por Deus com Abraão, uma aliança destinada a toda a humanidade. O propósito do chamado de Abraão era, acima de tudo, que ele e a sua descendência fossem uma bênção para a humanidade. Mas Abraão achava que esse chamado e propósito de Deus tinha uma falha crucial. Vamos ver qual era essa falha, do ponto de vista de Abraão, olhando para o texto base da nossa lição. Vê o que ele diz, conforme o verso 2 do capítulo 15 de Gênesis. Abraão respondeu: Ó Senhor, Senhor meu Deus, que podes tu dar-me se eu vou partir deste mundo sem filhos e Eliezer de Damasco é quem vai ser o dono da minha casa? Uma das características da fé e da relação de Abraão com Deus era a sua racionalidade. E ele argumentava e negociava com Deus em relação às comunicações que Deus tinha com ele. Vemos isso neste momento em que Deus lhe promete que ele seria pai de uma grande nação e ele argumenta com Deus, perguntando como é que seria isso possível se ele não tinha até então nenhum filho. E vamos encontrar outro episódio mais à frente onde ele negocia também com Deus. Deus convida-o então a sair da sua tenda, a olhar para o céu estrelado e como se podem ver estrelas no deserto. Deus reforça a sua promessa de que ele seria pai de uma multidão semelhante à quantidade de estrelas que ele via no céu e que esse herdeiro seria seu filho legítimo. Vê o que diz agora o verso 4. Mas o Senhor respondeu-lhe: não será esse o teu herdeiro, não será o teu mordomo. Aquele que sair das tuas entranhas é que será o teu herdeiro. Para selar esta aliança, Deus ordena que Abraão faça mais ou menos o mesmo que Noé tinha feito quando saiu da arca, e Deus faz a aliança com ele, dizendo que não voltaria a haver um dilúvio. Abraão então ergue um altar, coloca sobre ele os animais que Deus lhe tinha ordenado e o próprio Deus envia fogo para queimar a oferta. É nesse momento que Deus reafirma a sua aliança com ele. Vamos ver então os versos 17 e 18 do capítulo 15, onde diz, no verso 17, nisto pôs-se o sol e veio a escuridão. Viu-se então um fogareiro fumegante e uma tocha acesa a passar entre os animais divididos. No verso 18, naquele mesmo dia o Senhor estabeleceu uma aliança com Abraão e disse: vou dar esta terra aos teus descendentes, e desde a ribeira do Egito até ao grande rio Eufrates. Quando nós olhamos para as fronteiras do Jardim do Éden, como elas estão descritas lá no capítulo 2 de Gênesis, nós encontramos algumas semelhanças. Vê o que diz os versos 13 e 14 do livro de Gênesis. No verso 13, o segundo rio chama-se Guion, que rodeia toda a terra de Cush. Depois, no verso 14, o terceiro rio chama-se Idekel, que passa na zona oriental da Assíria, e o quarto é o rio Eufrates. Apesar da grande convulsão sofrida pela terra com o dilúvio, essa área parece não ter sofrido grande alteração, pois os rios continuavam lá, o rio Eufrates, conforme vimos. Desta promessa de Deus a Abraão emerge a ideia da salvação do povo de Deus no tempo do fim, com o regresso aonde? Ao Jardim do Éden, porque aqueles eram os rios que rodeavam o Jardim do Éden. Na lição da semana passada nós vimos dois momentos de falta de fé na vida de Abraão,
quando da sua volta de Canaã ao Egito, por causa da seca que havia em Canaã, e depois a sua meia-verdade, a sua meia-mentira a Faraó, dizendo que Sarai era sua esposa. Mas com o passar do tempo, e não foram poucos anos, foram 10 anos, e não vendo o cumprimento da promessa que lhe foi feita por Deus, parece que ele começa a duvidar e, incentivado por Sarai, ele vai dar uma ajudinha a Deus. Será que Deus precisa de ajuda? Vê o que diz então o verso 2 do capítulo 16. Então Sarai disse a Abraão: o Senhor não me deu a possibilidade de ter filhos, mas talvez a minha escrava te possa dar algum filho por mim. E Abraão concordou com a proposta de Sarai. Mas sabes, os arranjos humanos sem o consentimento de Deus não funcionam. Deus não precisa de ajuda. Aquele que foi capaz de criar o universo, aquele que foi capaz de, com o sopro da sua boca, fazer um boneco de barro tornar-se num ser humano, aquele que à sua ordem envia os animais ordenadamente para dentro da arca de Noé, esse mesmo Deus seria capaz de tornar uma mulher estéril, numa mãe. Sim, amigo ou amiga, os silêncios de Deus não são sinal do seu esquecimento de nós. Eles são necessários para que o busquemos com mais intensidade. Se a confiança de Abraão em Deus continuasse a mesma de quando ele, pela primeira vez, ouviu a voz de Deus e atendeu ao chamado de Deus para sair da sua terra, a história do nosso mundo seria completamente diferente. Da relação de Abraão com Agar nasceu o primeiro filho de Abraão, Ismael. O nome que lhe é dado até parece ser o filho da promessa, que significa Deus ouve. Mas este não era o filho da promessa, uma vez que não era filho de Abrão e Sarai. Mas apesar disso, a sua descendência a partir daquele filho também foi abençoada. Deus continuou em silêncio. Até parece que Deus tinha concordado com a decisão de Sarai e Abrão. Mas passados 13 anos, Deus volta a aparecer a Abrão e, como se nada tivesse acontecido, reafirma aquilo que lhe tinha dito 14 anos antes. Vamos até aos versos 1 e 2 do capítulo 17, onde diz, no verso 1, quando Abrão tinha 99 anos de idade, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: eu sou o Deus Supremo, cumpre a minha vontade com retidão. No verso 2, eu vou estabelecer uma aliança contigo, vou dar-te uma descendência muito numerosa. No seguimento desta reafirmação da promessa de Deus, e por forma a que Abraão não se esquecesse mais dela, Deus assina essa aliança mudando o nome de Abrão para Abraão e o de Sarai para Sara. O nome Abrão significava pai exaltado e o de Sarai significava minha princesa, a princesa de Abrão. Os novos nomes significam pai de muitas nações, foi acrescentado, e Sara deixaria de ser minha princesa para passar a ser simplesmente princesa, a princesa do povo descendente de Abrão, ou Abraão neste caso. Ao ouvir estas afirmações de Deus, Abraão ficou com a sensação de que tinha feito a coisa correta, pois ele diz a Deus aquilo que vem no verso 18 do capítulo 17. Então Abraão exclamou: oxalá tu conserves a vida a Ismael, o filho de Abraão e Agar. Em resposta, sem reprovação, simplesmente relembrando que o verdadeiro casal era Abraão e Sara, e era a esses que a promessa tinha sido feita 14 anos antes, Deus diz-lhe aquilo que vem no verso 19. Mas Deus disse: sim, mas também a tua mulher Sara vai ter um filho teu e tu has de dar-lhe o nome Isaque. Eu hei de fazer aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. E depois Deus ainda acrescenta no versículo 21. Mas a minha aliança será feita a favor de Isaque, o filho de Sara, o filho que Sara te vai dar no próximo ano, por esta altura. Desta vez Deus, para que Abraão não volte a errar e fazer outra escolha, ir à procura, quem sabe, de outra mulher ainda, para que ele não volte a tomar em suas mãos os negócios de Deus, desta vez Deus é muito mais claro, informando quando
é que Isaac nasceria. Parece impossível, Abrão com 100 anos e Sara 90. Moisés, continuando o relato que aconteceu naquele dia, diz assim no verso 22. Depois de ter falado com Abrão, Deus afastou-se de junto dele. Lacónico. Deus tinha dado a mensagem e agora afasta-se de Abrão. Mas até parece que Deus estava irritado com Abrão e que tem uma atitude semelhante à de muitos pais quando os filhos erram a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez. Deus foi lacónico com Abrão e afastou-se, deu-lhe a mensagem e afastou-se. Mas na realidade isso não acontece. Pouco tempo depois, Abrão recebe uma visita inesperada. Ele está à porta da sua tenda e vê chegar 3 pessoas. Parece que no seu infinito amor, Deus, e na sua omnisciência, sabe que Abrão e Sara não estão plenamente certos do cumprimento da profecia ou do milagre divino. Ele recebe a visita de 3 personagens que vêm numa missão especial. Mas antes de irem cumprir essa missão, de realizar a sua missão, eles vão visitar o amigo Abraão. Neste episódio vemos que o que o amor de Deus pode fazer nos corações humanos, especialmente na atitude hospitaleira que Abraão tem para com aquelas pessoas que ele aparentemente não sabe quem são. Eram estrangeiros. Oferece-lhes água para lavarem os pés e uma lauta refeição com o melhor que ele tem. Depois que a refeição foi preparada e enquanto comiam, um dos visitantes reafirmou a promessa anterior feita a Abraão de que dali a 1 ano a sua mulher teria um filho. Na atitude de Sara ouvir pela segunda vez esta afirmação, podemos compreender a atitude de Deus em fazer nova visita a Abraão, pois eles continuavam a duvidar das capacidades de Deus. Vê o que dizem os versos 11 e 12 do capítulo 18. Abraão e Sara eram bastante idosos e Sara já não estava em idade de ter filhos. Depois no verso 12. Então Sara sorriu ao pensar para consigo mesma: como é que eu vou ainda sentir essa alegria se eu e o meu marido estamos velhos e cansados? Esta atitude, tendo em conta a idade de ambos, leva-nos a acreditar que Abraão e Sara não estavam a fazer o necessário para que a gravidez ocorresse. Mas o visitante celestial reafirma a promessa que tinha feito. E vê o que diz os versos 13 e 14 do capítulo 18. O verso 13, o Senhor disse a Abraão: por que é que Sara sorriu, pensando que já não pode ter um filho nesta idade? No verso 14. Será que para o Senhor isso é uma coisa tão difícil? Daqui a 1 ano voltarei a passar por a tua casa e no fim do tempo devido a tua mulher terá dado à luz um filho. Parece que o Senhor lhe está a dizer que dali a 1 ano voltaria para ver o sorriso de alegria agora no rosto daquela mulher, ao invés do sorriso de troça e dúvida que ela tinha feito naquele momento. Mas como disse antes, aqueles visitantes tinham uma missão especial. A maldade dos habitantes das cidades de Sodoma e Gomorra, onde vivia o sobrinho de Ló, tinha chegado até Deus. E tal era a dimensão da maldade daquelas pessoas. Deus tem mais uma vez de tomar uma atitude drástica, mas tal como no dilúvio, não o queria fazer sem que antes desse uma oportunidade aos habitantes daquelas cidades. Neste episódio, voltamos a ver a intimidade que Abraão tinha com Deus, depois dos erros cometidos antes. Vamos encontrar Abraão negociando com Deus a não destruição daquelas cidades e Deus aceita essa negociação, até ao ponto em que Abraão compreendeu que o mal era maior do que aquilo que ele imaginava. Daquelas cidades unicamente se salvaram com vida Ló e a sua família. E mesmo desta família, a sua esposa acabou por morrer, porque mesmo saindo da cidade, ela deixou lá o seu coração, voltou para trás, contrariando a ordem de Deus. Olhou para trás, contrariando a ordem de Deus e acabou por se transformar numa estátua de sal. Ellen White diz assim: o espírito de Abraão era o espírito de Cristo. O Filho de Deus é o grande intercessor em favor do pecador. Aquele que pagou o preço pela redenção do homem sabe o valor de uma alma. Prezado amigo, prezada amiga,
que nós possamos desenvolver uma relação com Deus semelhante a esta que Abraão tinha com Ele. Tal como Ele, temos desafios a enfrentar que colocam à prova a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Mas nós temos a vantagem de ter a informação que a palavra de Deus nos traz a respeito dos sucessos e dos insucessos de muitos e muitos seres humanos. Querido Pai, obrigado por estas maravilhosas lições. Obrigado por aquilo que estes servos do passado nos ensinaram. Parece que nós vivemos tempos semelhantes àqueles. E por isso mesmo nós temos que continuar a confiar em Ti. Abençoa esta amiga, abençoa este amigo, para que eles possam também confiar cada dia mais em Ti. Te agradecemos e pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Foi bom estarmos juntos, foi bom partilhar contigo esta lição e para a semana nós vamos continuar e vamos falar sobre a promessa. Vamos ver o cumprimento desta promessa que Deus tinha feito a Abraão. Um abraço e até lá.